É difícil a gente entender e perceber e escutar que a nossa empresa é um lugar ruim para se trabalhar. Você dá tudo para o seu colaborador, você acredita que você está fazendo o melhor e ainda assim, por muitas vezes, a sua empresa começa a ser vista como um local que não é tão agradável. De mais desses 15 anos contratando, eu tenho visto dois grandes erros que as empresas têm feito e que têm se tornado realmente um local, às vezes, desagradável para o profissional. O primeiro erro é a questão das informações. É com quem ficam todas as informações e o quanto elas são transparentes para as pessoas que trabalham com você. Eu sei que é difícil às vezes a gente abrir o que são os valores da minha empresa, o que é o meu faturamento. Às vezes a gente vê empresas passando por layoff, não querendo comunicar isso externamente, com medo das pessoas terem medo, com medo das pessoas quererem sair. Mas o que a gente mais vê é que a falta da informação traz muito mais insegurança do que a informação verdadeira. As pessoas preferem muito mais saber que a empresa não está indo no momento bom do que elas ficarem cogitando de que a empresa não está bem. E às vezes, por muitas vezes, a empresa está bem, mas fica tanto informações não ditas que geram 1001 coisas na cabeça dessas pessoas. E isso deixa o profissional muito inseguro. Deixa o profissional sempre naquela de, será que aqui tá legal, será que não? E será que isso tudo que estão me contando é a verdade? Então, deixar as informações ocultas na mão de poucas pessoas tem feito com que os profissionais não agradem ficar num local como esse. Então, tente que as suas informações elas sejam o mais verdadeiras possíveis. E existem formas de serem faladas em que você abra o que é importante que o outro saiba. Então, cada vez mais o profissional tem pedido por isso, tem exigido que ele esteja em uma empresa em que as informações sejam realmente verdadeiras e coesas com eles. A segunda coisa que a gente vê muito aqui, as pessoas querendo sair das suas empresas por esse motivo e por se sentirem em um local que é desagradável, tem uma questão de como é o desenvolvimento delas. A gente, sempre quando contrata, você sempre fala, né? Olha, aqui você pode se desenvolver, aqui você pode crescer. E todo mundo se encanta por essa ideia. Mas a verdade é, realmente a pessoa tem uma possibilidade de desenvolvimento e crescimento? E eu não estou dizendo de cargo, de salário, de nada disso. Eu estou dizendo existe um ambiente propício para esse desenvolvimento dela? E quando eu falo de ambiente, tem pessoas ali que podem ajudá-la a se desenvolver? Ou, beleza, às vezes eu não tenho pessoas, mas a empresa dá essa oportunidade para ela procurar fora, fazer cursos, mentorias, existe isso. A gente vê muitas vezes o cliente trazendo uma pessoa, falando dessa possibilidade de crescimento, mas chega um momento que a pessoa não vai ao próximo passo e isso desanima de trabalhar. E às vezes a gente escuta do próprio cliente de, olha, mas ela não se desenvolveu, por isso que ela não foi. E a pergunta é, ela se não se desenvolveu porque ela não tem capacidade? Ou ela não se desenvolveu porque dentro da sua empresa ela não tem ferramentas que auxiliem ela a fazer isso? E aí lembra aquela velha história de que a gente tem, às vezes, um bom vendedor e traz ele para gerente e a gente perde um ótimo vendedor e ganha um péssimo gerente? A pergunta é porque a pessoa não tinha capacidade para esse lugar? Ou ela não tinha ferramentas dentro da empresa para chegar nesse lugar? E ferramentas eu estou dizendo de cursos, consultorias, pessoas dentro da empresa que podem pegar na mão dessa pessoa e ajudá-la a se desenvolver. Estou falando de várias ferramentas que podem desenvolver essas pessoas. Então, essa possibilidade desse apoio do profissional se desenvolver faz com que ele enxergue a sua empresa como um lugar mais agradável. Mas no momento em que isso ele vê fechado, em que ele quer, mas não existe essas ferramentas, ele começa a achar a sua empresa um lugar não tão bom para se trabalhar. Então, são dois erros que a gente acaba cometendo no nosso dia a dia por N motivos e a gente acaba dando tantas outras coisas que duas coisas que são fundamentais às vezes se perdem e às vezes elas seriam as mais necessárias para você manter as pessoas engajadas e querendo estar na sua empresa. Então, sempre tentem ter a comunicação mais honesta, né, mais aberta com as pessoas que estão na sua empresa, sabendo que é importante que elas saibam, né? E dê também um lugar realmente para as pessoas se desenvolverem e terem aumento de conhecimento, aumento de atividades, mas a gente precisa de entregar esse ambiente. Se fez sentido isso, se tudo isso que eu tô falando, você tá achando que é importante, que é legal, segue aqui, a gente o tempo todo vai trazer mais dicas.